Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o Plano de Ação para as Migrações que foi aprovado, anunciado e já passou a valer a partir das 0 horas do dia 4 de junho de 2024. O plano trata essencialmente sobre a imigração regulada, que se apoia em três principais eixos: a reorganização institucional, a atração de talentos estrangeiros e a integração humanizada. Mas antes de apresentar para vocês as medidas, eu vou fazer aqui um enquadramento. A população imigrante, especialmente no último ano, aumentou de forma significativa. Observe esse gráfico. Então, se vocês observarem aqui no gráfico, que trata da população estrangeira com estatuto legal, né, de residente em Portugal, dá para perceber realmente o crescimento exponencial aqui, né, nos últimos anos. Aqui está mostrando a partir de 2015 até 2023. Mas esses dados para 2023 são provisórios, tá? Quando ele foi gerado, ainda não tinha sido finalizado. O gráfico também não inclui os estrangeiros com situação regular ao abrigo da concessão de autorização de permanência de vistos de curta duração, de estudo, de trabalho ou de estada temporária, bem como os estrangeiros também em situação irregular. Então, aí a gente já imagina que esse número pode concluir que esse número ainda é muito maior. E é claro que todo esse aumento gerou uma série de consequências, sejam estruturais, sejam nos atendimentos, nas instituições públicas, no dia a dia, né, interferiu na nossa rotina aqui. Então, é claro, isso já era uma promessa, né? Já se falava, a gente já sabia, já esperava por alguma modificação, por alguma ação, e realmente ela foi pronunciada e assumida essa semana. E eu vou mostrar para vocês agora, não vou parar especificamente nas medidas, nesse vídeo eu vou somente mostrar as 41 medidas que foram apresentadas e depois, no decorrer aí, à medida que a gente for percebendo os impactos dessas medidas na comunidade, no nosso caso aqui especialmente na comunidade brasileira, eu vou aqui estar trazendo algumas reflexões para vocês. Nesse momento, vou apenas apresentar as medidas. Vamos lá. Bom, vamos agora concentrar nas medidas. Como eu falei, a imigração regulada é a base, apoiada em três tópicos: a atração do talento estrangeiro, a integração humanista que funciona e a reorganização institucional. Primeira medida. A primeira aqui a gente vai tratar da imigração, da revisão para as regras de entrada, né, da imigração regulada. A primeira medida, extinguir o procedimento de manifestações de interesse. Essa aqui acho que foi a que mais impactou, né? E de imediato, sem dúvida nenhuma, é a que mais vai impactar, porque isso aqui gera já a questão da entrada. O brasileiro, por aqui eu vou chamar especificamente para o brasileiro que queira vir para Portugal agora para morar, ele obrigatoriamente ele tem que solicitar o seu visto, né, para permanecer aqui no país. Não existe mais aquela situação de entrar como turista e aqui fazer a solicitação da manifestação de interesse. Isso realmente acabou. A segunda medida é reforçar a capacidade de resposta e processamento nos postos consulares. Fantástico, sensacional, né? Realmente estava tudo congestionado, então realmente vai precisar desse reforço. Medida 3, priorizar canais de entrada para reagrupamento familiar, jovens estudantes e profissionais qualificados. Faz todo sentido o reagrupamento familiar, isso quer dizer que o titular do visto, né, aquele membro principal da família que vai reagrupar os demais familiares, já está aqui em Portugal. Se ele já está aqui em Portugal, faz sentido priorizar a sua família dependente,
que vai estar ali com ele. Os jovens estudantes, claro, também para estudo, as escolas, as instituições acadêmicas têm datas de início de ano letivo, isso então tem que ter uma certa prioridade também, assim como os profissionais qualificados, que normalmente são quando há realmente uma necessidade desse profissional. A quarta medida é, já aqui na resolução de pendências, né, e situações irregulares, criar uma estrutura de missão para resolver os mais de 400 mil processos pendentes. Esse aqui é a maior causa, a maior dor, né, que a gente vinha sentindo e percebendo nos imigrantes que estavam por chegar, porque independente deles estarem com a documentação ou não, eles caíam nessa barreira aqui, ó, nesse congestionamento de mais de 400 mil processos pendentes. Claro que isso aqui gerou um estresse muito grande e por isso a ansiedade, né, de resolver isso o mais rápido possível. A medida 5, intervir de forma urgente nas infraestruturas, sistemas informáticos e bases de dados do controle de fronteiras existentes, claro, acelerar esses processos. Medida 6, recuperar o atraso na implementação dos novos sistemas de controle de fronteiras, tudo isso aqui para assegurar o sistema informático, né, de controle de fronteiras, que é a preocupação da imigração regulada aqui. A medida 7 é mitigar os elevados níveis de congestionamento e atrasos que se verificam nos postos de fronteiras dos aeroportos, especificamente de Lisboa e Faro. A medida 8, aqui já voltando, pensando em cumprir com o humanismo, né, e os compromissos de Portugal, reforçar o enquadramento operacional de acordo com a mobilidade da CPLP. Isso aqui também impactou bastante a comunidade brasileira, sem dúvida nenhuma, muito bom. Depois, a medida 9, confirmar e executar os compromissos de reinstalação e recolocação de beneficiários e requerentes de proteção internacional. A medida 10, desenvolver e executar o Plano Nacional para Implementação do Pacto para as Migrações e Asilo da União Europeia. Medida 11, aumentar a capacidade dos espaços equiparados a centros de instalação temporária. A medida 12, construir novos centros de instalação temporária, assegurando o apoio jurídico e da sociedade civil. Medida 13, instituir mecanismos de celeridade processual a aplicar nos processos de recursos judiciais em sede de imigração e asilo. Como eu falei, eu não vou parar para detalhar muito isso aqui, mas se a gente olhar, isso tudo aqui é muito importante. Por exemplo, nós temos muitos casos de violência doméstica. Então, nesses casos aqui, esses centros fazem muita falta, muita diferença. A medida 14, garantir a eficiência e eficácia do sistema de retorno, unificando essas competências nas forças policiais. A medida 15, criar uma equipe multiforças de fiscalização para combater os abusos, tráfico de seres humanos, imigração ilegal, exploração laboral e violação de direitos humanos. Segurança, gente. Medida 16, auditar os processos de avaliação linguística para a obtenção da nacionalidade portuguesa. A gente sabe que estava a acontecer muitas falsificações, né? E pronto, aí veio a medida para isso. Agora, na atração do talento estrangeiro, a captação de capital humano. Na medida 17, instituir um sistema de atração de capital humano alinhado com as necessidades do país. É isso, Portugal precisa de imigrante? Sim, precisa e muito, mas não de todo e qualquer imigrante. Agora, pelo plano de ação, agora vai ser mais direcionado, né? Vai fazer esses levantamentos. Medida 18, melhorar o processo de reconhecimento de qualificações e competências. Essa medida 18 aqui, olha, para a comunidade brasileira tem um peso enorme. Nós sabemos que os brasileiros que têm chegado recentemente, nos últimos anos, né? Aqui em Portugal, nem digo recentemente, nos últimos anos, dos últimos 8 anos, 7 anos, são brasileiros altamente qualificados, mas com grande dificuldade de terem reconhecidas as suas qualificações e competências. Então, promete-se aqui, né, a melhoria desse processo.
A medida 19, promover a formação profissional e capacitação de cidadãos estrangeiros. A medida 20, realizar um levantamento de necessidades laborais, alinhando a oferta e a procura de trabalhadores estrangeiros e o seu acolhimento programado. É o que os outros países fazem, né, gente? Portugal está precisando dessa mão de obra. Então, abrir as vagas para essa mão de obra e na quantidade de vagas. E pronto, aí é uma forma de proteger o próprio imigrante. Protege a sociedade como um todo, mas protege também o imigrante que não corre o risco de chegar aqui e se ver completamente sem oportunidades. A medida 21, promover a atração e frequência de alunos estrangeiros nas instituições do ensino superior portugueses. A gente sabe, isso aqui também impacta muito a comunidade brasileira. Aqui agora na integração humanista que funciona, continuando, né, no acolhimento. A medida 22, aumentar as vagas para requerentes de asilo e refugiados nos centros de acolhimento. A medida 23, aumentar a capacidade das unidades residenciais especializadas para acolhimento de emergência de menores não acompanhados. Isso aqui também muito importante. Medida 24, aumentar a capacidade de alojamento temporário e urgente para imigrantes refugiados e beneficiários de proteção internacional. Medida 25, promover a integração profissional de imigrantes no mercado de trabalho nacional. Medida 16, criar centros de acolhimento municipal, intermunicipal, de emergência para imigrantes em cooperação com os municípios. Aqui cria uma política de proximidade muito grande, também muito importante. A medida 27, implementar projetos de integração em bairros muito críticos sob coordenação municipal. 28, reforçar a oferta, cobertura e frequência do ensino da língua não materna, né? Do ensino do português, né? Quando é a língua não materna. 29, disponibilizar materiais e orientações multilingües, incluindo em português funcional. Aqui a resposta dos serviços públicos, esse aqui também é bem impactante. Na medida 30, simplificar o processo de concessão de equivalências no ensino básico. Isso aqui é muito bom, inclusive, para fazer as formações, né? Medida 31, promover e gerir o acesso dos imigrantes ao Serviço Nacional de Saúde. A medida 32, criar instrumentos de canalização de capital privado para investimento social em projetos de integração de imigrantes. Passando agora para a reorganização institucional, rever a arquitetura institucional das políticas migratórias. Temos a medida 33, que é criar a unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP. Ao invés de ter o CEF, né, como tinha até mesmo antes da AIMA, né, uma unidade específica para estrangeiros, vai ter essa unidade de estrangeiros e fronteiras, mas agora dentro da PSP. A medida 34, reestruturação das competências e organização interna da AIMA. Realmente, a AIMA assumiu, foram muitas, né? O Alto Comissariado, o próprio CEF e outras coisas foram todas direcionadas para a AIMA, então agora é organizar a casa. É basicamente isso. A medida 35, reforçar os recursos humanos e tecnológicos da AIMA, criando um incentivo à produtividade e desempenho. Ou seja, é investir na AIMA mesmo, né? A AIMA tem um propósito muito bom, de uma possibilidade de resposta muito bom, mas realmente foi completamente congestionada e agora vão realmente alinhar tudo isso, ajustar tudo isso. A medida 36, transferir a competência de atendimento presencial dos pedidos de renovação de autorização de residência do IRN para a AIMA. Isso aqui a gente sabe que foi um problema seríssimo também. Muitos brasileiros, aqui, mais uma vez, falando especificamente dos brasileiros, que renovaram, por exemplo, a sua residência no IRN, isso no ano de 2023, e até agora, junho de 2024, não receberam o seu documento, com tudo pago, tudo autorizado, tudo regular, mas o documento não chega em mãos, o que gera um problema muito grande. Na medida 37, o alargamento do serviço presencial disponível para o cidadão imigrante pedir os seus identificadores setoriais.
NIF, NIS, NNU, quer dizer, aqueles documentos iniciais. A medida 38, restituir o Observatório das Migrações enquanto organismo do Estado para informar política pública. Muito bom. Principalmente para as associações que precisam dessas bases, né? Medida 39, redefinir e autonomizar o Conselho para Migrações e Asilo enquanto órgão consultivo do governo. Isso aqui também é uma medida muito importante, uma vez que esse conselho visa ouvir várias... vai distribuir, né, essa missão aqui, não vai ter unicamente um órgão próprio, específico para falar, mas as próprias pessoas que estão em campo, né, as pessoas que vivem toda essa dificuldade, também poder participar ativamente desse governo, nesse órgão consultivo. Na medida 40, reforçar o apoio financeiro às associações de imigrantes e da sociedade civil que operam no setor. Isso aqui, para a gente, então, é fundamental. A gente, por exemplo, na Associação UAI, que a gente sentiu toda essa sobrecarga, né, desse crescimento da imigração, e sem recursos financeiros realmente fica muito complicado dar as respostas que a gente poderia dar, né? Então, esse apoio aqui é fundamental. A medida 41, fortalecer as respostas de proximidade através dos centros locais de apoio de integração de imigrantes, que são os CLAINs, né? Então, os CLAINs vão continuar aí atuantes, só que agora mais fortalecidos. Então, tá aí as 41 medidas que foram aprovadas no dia 3 de junho de 2024. Bom, como vocês puderam observar, muita coisa. Claro que a gente sabe que existem algumas dessas medidas que são mais imediatas, né? Como o caso da manifestação de interesse, mas a gente sabe que outras medidas elas vão demandar algum tempo, algum esforço maior para que tudo chegue no lugar. O que a gente sabe é que para quem está lá no Brasil, o reflexo dessas medidas vai ser bem imediato, porque vai interferir nessa entrada no país, mas para quem está aqui, já está aqui em Portugal, a gente sabe que a percepção disso tudo vai ser um pouco mais lento. Inclusive para quem tem as pendências, né, lá com a AIMA, pode esperar que vai continuar um pouco mais lento e aos poucos as coisas vão se ajustar. O que vale para a gente agora é saber que medidas estão sendo tomadas, muitas delas, se a gente olhar com carinho, eu vou estar analisando com vocês isso em outros vídeos, impactam diretamente, especialmente a comunidade brasileira, e eu acho que impacta positivamente, mas a gente vai discutir isso aqui logo, para não delongar muito esse vídeo. Quem tiver qualquer dúvida, é mais fácil comunicar comigo pelo meu Instagram pessoal, tá? Pode entrar lá no meu Instagram, Alexandra Gomide, pode me mandar o direct, que eu vou tentar, na medida do possível, ir respondendo vocês e direcionando e tentando esclarecer, porque eu sei que isso tudo gerou uma angústia e muitas dúvidas, né, gente? Então, eu vou estar lá para tentar minimizar isso para vocês, tá joia? Continue aqui no Olhar Brasileiro e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!